Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Moreh Malachi Ben Israel. Estamos aqui na manhã deste que é o terceiro dia da semana para trazermos a leitura e comentários da terceira aliá da Parashá que nós estamos estudando ao longo da semana, que é a Parashá Nitzavim, que é a 51ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do nosso ano judaico. Então, hoje, terceiro dia da semana, terceira aliá, Parashá Nitzavim. A leitura de hoje está no capítulo 29 de Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, do verso 15 até o Passuque 28. Hoje nós estamos no dia 16 do mês de setembro do ano de 2025 e pelo calendário judaico estamos no dia 29, ou melhor, dia 23 do mês de Elul do ano de 5785. Estamos nos aproximando de nossa festividade de Rosh Hashanah, né? Então, hoje, terceiro dia da semana, na próxima semana, terceiro dia, dia 23, ao pôr do sol do dia 22, segunda-feira, nós estaremos, então, celebrando nossa festa de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. E nesta manhã, nesse terceiro dia, eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos e internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil, a todos que diariamente têm estado conosco através de nossas transmissões. Que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe imensamente. Um ótimo dia. E a você que hoje está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns e muitas felicidades por mais um ano de vida. Que Hashem lhe abençoe grandemente. Vamos então à leitura de nossa bendita Torá, da Parashá Nitzavim, hoje capítulo 29, do verso 15 até o Passuque 28. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten hatorá. Nos diz nossa bendita Torá: pois vós sabeis como viemos ou vivemos no Egito, e como passamos por diversas nações, e viste suas abominações, seus deuses de pau, de pedra, de ouro. Talvez haja alguém entre vós, homem ou mulher, ou família ou tribo, cujo coração se desvie hoje do Eterno para servir a deuses de outros povos. Talvez haja entre vós uma raiz que produza erva amarga e fiel. E será que, ouvindo as palavras desta maldição, seu coração achará conforto, dizendo: terei paz andando conforme bem parecer o meu coração? Mas o Eterno acrescentará a quem assim pensar o castigo dos pecados involuntários aos dos cometidos voluntariamente. O Eterno não quererá perdoá-lo e fará com que toda a maldição citada neste livro recaia sobre ele. E o Eterno apagará o seu nome de debaixo dos céus e o separará das demais tribos de Israel para o mal. E as gerações vindouras de vossos filhos e o estranho que vier de terra longínqua verão as pragas daquela terra e as doenças com que o Eterno afligiu. Verão a terra abrasada com enxofre e sal, não semeada, que nada produz em erva, nem erva, tal como na destruição de Sodoma e Gomorra e Adamá e Zeboim.
pela ira do Eterno, e se perguntarão: por que o Eterno fez isso a essa terra? Qual foi a causa de tão grande furor? E lhe responderão: porque abandonaram a aliança do Eterno com seus pais, selada quando saíram do Egito e foram servir a outros deuses, prostrando-se diante deles, deuses que não reconheceram e de que não receberam nenhum benefício. Por isso acendeu-se a ira contra aquela terra e lhe afligiu toda a maldição descrita neste livro, e os tirou de sua terra e os lançou com raiva em outros lugares, como se vê hoje. As coisas ocultas pertencem ao Eterno, mas é nosso Deus, porém as reveladas nos pertence a nós e a nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta lei. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayu lanu atah b'torreinu, Baru atah Adonai noten hatorah. A aliá de hoje, a terceira aliá, ela segue falando com respeito às consequências da desobediência aos mandamentos, às ordenanças dadas pelo Eterno. E tudo que temos estudado por meio de nossa bendita Torá, nós aprendemos e devemos colocar em prática em nossa vida. Da mesma forma, quando os filhos de Israel, ao entrarem na terra prometida, foram instruídos daquilo que lhes eram permitido e daquilo que não era permitido que, como nação ou individualmente, cada judeu viesse a praticar. Então, todos os judeus, todos os que estavam entrando na terra prometida, tinham conhecimento, sabiam o que era certo e o que era errado. Então, o que a Torá nos fala é do pecado voluntário. O que é o pecado voluntário? O pecado voluntário é aquele pecado que eu tenho conhecimento, eu sei que o mandamento está proibindo, mas mesmo assim eu faço. Então, não é por, digamos assim, por falta de conhecimento, não é por falta de entendimento, não, pelo contrário. Pecado voluntário é aquele que eu pratico sabendo, tendo conhecimento da lei naquilo que realmente eu posso e naquilo que eu não posso fazer. Por exemplo, o Shabat. O Shabat é um mandamento que é explícito, né? É um mandamento muito claro. 6 dias trabalharás e no 7º dia descansarás. Então, é um mandamento que não tem muito o que se pesquisar, né? Não precisa procurar enciclopédias, estudos, se aprofundar para ter entendimento do que é o sábado. Não, o sábado é o Shabat, é os 6 dias de trabalho e o 7º como descanso. Pronto, é assim que a Torá determina. Então, tendo conhecimento de que o sábado é mandamento, eu não posso transgredir, eu não posso trabalhar. A primeira proibição do Shabat é: não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva. Então, é proibido trabalhar.
Então, se eu faço alguma atividade, se eu trabalho no sábado, eu, de fato, estou quebrando o mandamento de forma voluntária, voluntariamente. Então, é isso que a Torá fala na leitura de hoje, quando Moshe fala, talvez, fala aqui das abominações, né? Moshe fala aqui, ó, pois vós sabeis como vivemos no Egito e como passamos por diversas nações, e viste suas abominações, seus deuses de pau, pedra, prata e ouro. Então, o povo tinha conhecimento de que as nações não conheciam a Deus, o Criador, porque elas adoravam ídolos, imagens, né, feitas de ouro, de pedra, de prata, de barro. Então, as nações não tinham conhecimento do Criador. Então, Israel sabia disso. Então, eles não podiam se envolver com aquelas nações ou com as práticas dessas nações, porque eles estariam também praticando uma coisa que Moshe fala que é considerado pelo Eterno uma abominação. Então eles tinham conhecimento. Então Moshe fala, talvez haja entre vós homem ou mulher ou família ou tribo cujo coração se desvie, né? E para servir a deuses de outros povos. Haja entre vós uma raiz que produza erva amarga e fiel. Então, é uma raiz, né? É um pensamento, né? E aí aquele pensamento vai se alimentando, vai sendo alimentado e aquela raiz ela cresce. Então, e será que ouvindo as palavras desta maldição, seu coração achará conforto, dizendo, terei paz, conforme bem parecer o meu coração. Ou seja, a pessoa está transgredindo o mandamento e ainda acha que ela está bem com Deus, que ela está tudo bem, tá tudo tranquilo. Ou ela se desviou, começou a adorar uma imagem de escultura e a pessoa ainda acha que ela está bem com Deus. Não está. Dentro desse pecado voluntário que a pessoa está cometendo, ela vai sofrer as consequências que nós lemos aqui, né? E não, o Eterno não requererá perdoá-lo e fará com que toda a maldição citada neste livro recaia sobre ele, e Deus apagará o seu nome de debaixo dos céus e separará das demais tribos de Israel para o mal. Então, a pessoa, quando peca voluntariamente, ela corre esse risco de trazer sobre si maldição. Ah, mas eu preciso trabalhar no Shabat. Não, você não precisa. Você pensa que vai trazer solução, mas você vai trazer mais maldição, mais problema para a sua vida, né? Então, aí, no final aqui, diz assim, as coisas ocultas pertencem ao Eterno, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós, a nossos filhos para sempre, para cumprirmos as palavras desta lei. Então, ora, os mandamentos nos foram revelados no Monte Sinai. Quando o Eterno nos deu o mandamento, ele nos revelou, foram coisas reveladas. Agora, todos nós temos conhecimento daquilo que podemos e daquilo que nós não podemos fazer. Então, os filhos devem também seguir os mandamentos, né? Então, tem muita coisa, né? A gente até tem falado que tem muitos assuntos dentro da Torá
que ela não está assim 100% definido, não há uma definição, né? Então, por exemplo, a respeito da vida após morte. A vida após morte é a vida, a ressurreição é a nossa fé. Nós acreditamos nisso, na ressurreição dos mortos. Isso é um mandamento, são promessas, são coisas que Deus já nos revelou por meio da sua Torá, que vamos ressurgir da sepultura, né? Vai haver a ressurreição dos mortos. Muito bem. Então, como se dará todo o processo, como vai ser, o que acontece, esses detalhes a Torá não traz de forma assim muito esclarecedora. Então, o que nós vimos, cada comunidade ou cada linha do judaísmo busca, né, um ponto de entendimento. Ok, então a gente segue crendo na ressurreição, nós acreditamos que precisamos elevar a nossa alma, como temos falado, que o importante é a nossa alma, embora devemos também cuidar do nosso corpo, mas o importante é a nossa alma, que ao vir até nós, essa alma, quando chegou em nós, ela veio de um lugar muito elevado, da presença de Deus, junto do Eterno. Então essa alma, ela tinha uma elevação, ela entra em nós, Deus coloca essa alma dentro de nós, ela cai, conforme já falamos, ela perde esse nível de espiritualidade, ela desce esse nível de espiritualidade. E ao longo da nossa vida, cabe a nós elevarmos a nossa alma. E isso só é possível por meio da obediência da Torá, como sempre temos falado. Então, é isso que nós entendemos. Precisamos elevar a nossa alma ao nível bem superior, né? Para que até então sejamos merecedores do Olam Rabá e da ressurreição. Então, a ressurreição dos justos e a ressurreição do injusto. Daniel fala no capítulo 5, uns para a ressurreição da vida e outros a ressurreição da condenação. Então, o que cabe a nós, uma vez conhecedores do mandamento, é cumprir o mandamento e não pecar de forma voluntária. Sabendo que é mandamento e eu estou quebrando esse mandamento, aí as consequências é maldição. Quando a pessoa não sabe, ela não sabe. Agora, quando a pessoa sabe, vai haver punição. É como a lei que a gente vive no nosso país. As leis existem. Somos favoráveis com todas as leis? Algumas até não, a gente não concorda, mas elas foram criadas e para isso cabe a nós obedecermos essas leis. Se não obedecer, vamos pagar o preço também. Então nós temos conhecimento, nós sabemos aquilo que a gente pode e aquilo que a gente não pode fazer. Então ninguém vai brincar com a lei, ninguém vai sair brincando. Não, a gente tem que procurar fazer o que é correto, senão vem as consequências. Tá certo? Então vamos ter cuidado, então, tanto com a lei do homem, né? E a lei de Deus também, tá bom? É isso, pessoal. Ficamos por aqui na leitura da terceira aliá e que Hashem, nosso Deus, vos abençoe grandemente. Tenham todos um ótimo dia, que o Eterno vos guarde, vos livre de todo mal e todo perigo. Boker Tov, Shalom Lekulam, Boker Tov, muito bom dia. Shalom, shalom. Deixe o seu like e compartilhe o nosso canal.